Começar. Pronto, começou a gravação. Boa noite a todos e todas. Quem for chegando, né, já vai pegando a aula, já se desenvolvendo. O tema de hoje, inventividade. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito de trabalhar, que é a parentalização. As crianças, pais de seus pais. O objetivo maior quando eu trabalho esse tema é, primeiro, mostrar como o mediador conduzir uma mediação onde há crianças parentalizadas e, além disso, é nós vermos o adulto que a criança foi parentalizada. Qual o comportamento do adulto na área conjugal, na área familiar, na área profissional, de um adulto que, desde pequeno, assumiu muitas responsabilidades. Então, como o tema ia ficar muito longo, se eu desse uma única aula, eu agora estou sempre fazendo assim. Assim eu fiz o divórcio, né? Quando eu dei divórcio, ficou bom, porque eu dei 4 aulas. Aí não sobrecarrega e a gente pode pincelar vários pontos. Então, neste caso da parentalização, nós hoje vamos ver, de uma forma geral, o que é uma parentalização, né, de crianças, de uma forma geral, é como se fosse o primeiro contato. A próxima aula, nós vamos trabalhar mediação e parentalização, e eu vou encerrar com uma coisa que não é a mesma coisa, mas uma influencia a outra, que é a parentalização e a alienação parental. Não é a mesma coisa, mas uma influencia a outra. Isso é a segunda aula. A terceira aula, aí nós vamos ver os nossos adultos, os mediandos, que tiveram uma infância, entendeu? Com muitas responsabilidades na família, assumindo irmãos, trabalhos, filhos, e aí nós vamos ver essa terceira parte. Isso vai ser no mês de julho, porque eu agora só retomo o MIT em julho, né? Porque eu volto dia 7 de julho, mas eu volto dando aula para o AB Paraná. Então, na outra semana, eu estou aqui no MIT já para a gente trabalhar a mediação sistêmica, uma visão sistêmica disso. Como a gente trabalhar de forma Eu gosto sistêmica, dessa mulher aqui, ó. Nem conheço ela, ó. hein? Ah, tem alguém com coisa ligada. Então, a gente vai ver uma visão sistêmica como mediador, do lugar de mediador. Quando eu digo do lugar de mediador, não é só do lugar de mediador, é do lugar de qualquer pessoa que está fazendo atendimento a famílias. Pode ser o advogado. O advogado, ele não precisa, quando nós falamos sistêmico, ele não tem que. Não existe um curso para você só ser sistêmico. Você tem a sua graduação normal. Você é bacharel em direito, você é professor, você é médico, seja o que for, enfermeiro, e você tem uma abordagem sistêmica. É a maneira como você trabalha, é a maneira como você vê o mundo, a vida. Isso é ser sistêmico. Então, aí, como eu trabalho com advocacia consensual e com a mediação, então eu já tenho todo o atendimento já é na abordagem sistêmica. Então, a próxima aula a gente vai ver isso, mediação sistêmica e parentalização
Um pouco, não vou dizer que vou estender, porque senão fica grande, a aula fica imensa e cansativa. Estava ali esperando, Magda. A aula fica imensa e cansativa. Então, a gente vai ver a alienação parental e o, a parentalização. Não são iguais, mas se conectam. E depois, o adulto. O adulto que foi parentalizado. Então, hoje é nosso primeiro contato com este tema. Então, eu preparei aqui umas perguntas reflexivas básicas, mas primeiro eu vou dar o tema para vocês, vou explicar, que é para vocês irem acompanhando. Aula um, aula 2, aula 3 e poder depois sentar numa mesa de mediação e saber efetivamente mediar dentro disso. Fecharei o. Ah, tá certo, tá bem. Então, deixa eu ver aqui o que é que está secando minha garganta. Deixa eu ver se é o ar. Eu nem sei mais. Então, eu vou aqui abrir o slide, que é para vocês irem me acompanhando. Não, não é aqui. Ah, já sei. É aqui. Eu baixei aqui para dar as boas-vindas à dona Maria Isabel Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, Dalva. Sempre um prazer estar com você, com sua turma, nessas aulas, quando me é possível. Esse tema me interessa muito, muito diretamente. Então, pronto. Você vai ter o mês de julho todo só ouvindo isso. E o meu Maravilha. Instagram também vai estar falando sobre isso. Uhum, Direto. certo. Tá bom? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vânia Moraes não abriu ainda a câmera para eu dar as boas-vindas. Dou quando adiantada do curso. Aqui nós vamos começar a ver esse processo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não pensem que isso é algo raro, não. É frequente, é comum, principalmente em, primeiro, famílias numerosas. Pai sai para trabalhar, mãe sai para trabalhar. Aí deixa o de 2 anos com o de 7 anos para tomar conta, para dar comida, para isso, para aquilo. Isso quando a gente está falando pequeno. E adolescente também, nós ainda vamos ver cada um caso, né? Os adolescentes também que assumem o lugar do pai. O pai, a mãe separa, aí aquele menino que está aí com seus 9, 10 anos, aí a mãe começa já, agora é o homem da casa. E daqui a pouco, quando vê, ele já está com 15 anos trabalhando para ajudar em casa, para ajudar nas despesas, deixando de brincar, deixando de estar convivendo com seus irmãos para estar no lugar do pai. Mas vou explicar isso bem a miúde. Deixa eu ver se aqui foi, não foi. Vamos lá, se vai. Pronto. A primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é isso aqui, ó. É esse mapa que vocês estão vendo aí. O sistema familiar e seus subsistemas. Aí eu falei aqui, logo quando eu estava conversando com Silvia, dizendo que eu adoto a perspectiva sistêmica, não é isso? Então, a adoção da perspectiva sistêmica
implica em entender a família como um sistema complexo, composto por vários subsistemas que se influenciam mutuamente. Então, eu trouxe aqui esse desenho. O desenho é um pouco torto, mas a intenção foi boa. Então, a família extensa, então nós vamos ver os subsistemas que vão circulando, o subsistema parental. Então, vocês têm que imaginar quem é que está no subsistema parental, né? São os pais, o filial, os filhos, o conjugal, os cônjuges, o fraterno, os irmãos. Agora, imagine bem se numa família nuclear, que aqui no meio está a família extensa, né? O pai, mãe, digamos. Vou dar um exemplo o que eu trabalhei, né? Pai, mãe e 3 filhos. O pai separou, foi embora. Os filhos já eram assim, tipo 12 anos, 15 anos, 19 anos. O que ocorreu com esse que eu trabalhei, né? Então, o subsistema fraterno deveria ser composto pelos 3 filhos, não é isso? Que os 3 irmãos, filho dos pais, mas os 3 irmãos, né? E ali os 3 irmãos como quem diz assim, é um tipo de relacionamento. De irmãos é diferente de relacionamento de pai, não é isso? E de mãe. Primeiro, porque não tem hierarquia, não é isso? Entre irmãos não tem a hierarquia de dizer que eu devo hierarquia, eu devo respeito ao meu pai. Respeita seus irmãos como se respeita o ser humano, mas não em uma hierarquia de obediência. Não é isso? Agora vocês vejam, ocorre uma crise no sistema familiar, sai um filho daqui do subsistema fraterno, esse que eu trabalhei na época com 19 anos, e vem ficar aqui no subsistema conjugal ou no parental, a mãe e aquele filho, os dois tomando conta da casa, ele trabalhando, pagando escola de irmão, brigando com o irmão, reclamando com o irmão, fiscalizando o irmão, indo na escola do irmão para poder saber como ele ia. Aí vocês vejam qual é a consequência disso no futuro. Esse, com licença. Vixe Maria, tive que desligar, ninguém aguenta. Não tem garganta. Tem garganta que aguente se trancar e ficar no frio, né? Eu vou ter que ficar mesmo ligando e desligando. Então, aí vocês vejam bem, esse filho, esse indivíduo que é irmão desses, mas não tem com eles uma relação de irmão, tem uma relação parental, mas ele também não é pai. Aí que Minucci diz: o filho parental é aquele filho cortado ao meio, ele nem é pai e nem se comporta como irmão. Ele não vai para as brincadeiras, para os jogos, não tem aquela intimidade, contar as coisas que fizeram na rua, entendeu? Ir para farra com os irmãos, porque ele está no lugar do pai. Então, todas as vezes que ocorre uma parentalização, ocorre uma grande modificação no sistema familiar, na hierarquia familiar, porque alguém sai de um subsistema e vai para o outro, provocando, é claro, conflitos. Mas depois a gente volta. Se for possível, eu volto e explico de novo. Vamos seguindo. Então, esses subsistemas aqui, eles são, olha, está vendo como está tudo com círculo? O nome disso são fronteiras.
Então, as fronteiras protegem o subsistema. Então, subsistema conjugal, todo mundo já sabe. O casal. Então, o quarto do casal, já viu? A cama do casal, o tempo do casal. O casal precisa de um tempo. Então, eles são protegidos por fronteiras, porque senão seria o quê? Se não tivesse essas fronteiras, estava tudo misturado. E não pense que não existe família assim, não. Existe. Aquela família que você não sabe quem é que manda, se é o pai, se é a mãe, se são os filhos. É como quem diz, são as famílias embaçamadas. Está tudo junto e misturado. Mas as famílias funcionais, a gente sabe de quem é a autoridade, quem é o poder de mando na família. Entendeu? Quem manda e quem obedece. Então, isso são as fronteiras. Então, eu tornei trazer aqui o sistema familiar, o filial, parental, fraterno, conjugal. Então, os subsistemas são separados por fronteiras. As fronteiras são regras que dizem quem participa do subsistema, quem participa na relação e como. Então, quando eu digo que aqui é o subsistema parental, eu sei que quem está aqui são os pais. E vocês sabem que muitas vezes o subsistema parental e o conjugal podem ser as mesmas figuras ou podem ser diferentes, né? Quando há separação e novo casamento, o conjugal difere do parental, porque a pessoa não perde, né, o parental. Então, não, são as famílias mosaicos, né? Na conjugalidade, tem a mãe e um terceiro, mas na parentalidade é a mãe e o pai. Das responsabilidades parentais está a mãe e o pai, exceto quando se adota, socioafetivo, outro caminho. Então, no sistema, sempre as fronteiras é para exatamente dizer o subsistema fraterno, aqui estão os irmãos. As regras aqui são umas, entendeu? A gente busca, como quem diz, é o primeiro laboratório de convivência em uma família. São os irmãos convivendo entre si, depois que eles vão sair para conviver, não é? Com os vizinhos, com a vizinhança e com a rua. Aí nós sabemos quem é que está nesse subsistema e como é que eles se relacionam. Não é isso? Então, isso é para dar a vocês essa noção de a família como um sistema. É assim que funciona. Então, quando a família não consegue gerenciar possíveis conflitos, não consegue gerenciar possíveis conflitos decorrentes das transformações vivenciadas em determinado ciclo de vida, ou em consequência de alguns eventos inesperados, e que pode vir a desequilibrar o sistema. O que são esses eventos inesperados? É uma morte inesperada, é uma separação, e às vezes é um desemprego, entendeu? É um nascimento que não se estava esperando. Então, pode ocorrer o envolvimento dos subsistemas. O que eu falo de envolvimento? Trocar de papéis com o outro, exigindo que as funções de alguns componentes sejam permutadas, causando uma desordem no sistema familiar e situações conflituosas. Então, se o pai separa e um filho assume o lugar do pai, ele sai do subsistema dos irmãos, do fraterno, e começa agora a dar ordem
nesses irmãos. Então, isso causa o quê? Uma desordem na hierarquia familiar. E é claro que se está fora do eixo do normal, as situações conflitivas aparecem. Então, a parentalização, quando a criança assume o papel de adulto. Então, agora vamos ver a definição e o estudo da parentalização, que vocês já têm agora uma noção do sistema. E que essa parentalização significa o quê? Alguém que sai do sistema, geralmente filho, para ocupar o lugar de pai ou de mãe. Mas nós vamos ver também no futuro que muitas vezes ocorre isso dentro do sistema conjugal, ao invés deles estarem parelhados, ou a mulher está carregando o homem ou o homem está carregando a mulher. Quer dizer, também é uma parentalização. Quer dizer assim, tudo o homem nativo, então a mulher tem que tomar frente de tudo. Ou o inverso, ao invés dos dois estarem tomando as decisões. Mas vamos ver isso mais adiante. Então, a parentalização é uma delegação da responsabilidade adulta à criança parental. Quer dizer, parental por quê? Porque ela não está lá no sistema fraterno. O que, por sua vez, pode ser feito de maneira explícita e consciente ou implícita e inconsciente. Então, nem sempre é uma decisão do pai ou da mãe dizer, olha, você agora vai ficar responsável por isso. Ah, é a mãe que está todo dia doente, é a mãe que está todo dia sentindo mal. Aí me leve na escola, dê banho em fulano, porque eu não aguento me levantar. Dê a comida, que eu não aguento me levantar. E aí vai ficando aquela pessoa assumindo as tarefas que seriam da mãe. Com efeito, atribuir a função parental à criança implica na desorganização dos sistemas parentais e fraternos e na inversão dos papéis parentais e filiais. Quer dizer, é o filho no lugar do pai e o pai que vai para o lugar do filho. É o filho que vai, principalmente quando o pai ou está desempregado ou tem algum vício, que o filho ainda tem que quase que tomar conta do pai, além de assumir as responsabilidades na casa. Então, nesses casos, o progenitor, que é o pai, passa a tomar a criança como se fosse um igual, do ponto de vista geracional. Quer dizer, são gerações diferentes. Criança é criança, ele é o adulto. Ele chama o adulto, a criança, para o lugar do adulto, para assumir as responsabilidades as quais ele não está assumindo. Então, a parentificação ocorre quando uma criança assume um papel de cuidador de um dos pais ou de ambos, incapazes de cumprir o papel que lhes pertence. E as crianças acabam carregando as responsabilidades dos adultos. Mas a gente ainda vai ver mais algumas coisas sobre isso. Essa inversão de papéis leva, inevitavelmente, ao abuso emocional de uma criança e, ao longo do tempo, pode causar sérios problemas psicossomáticos e relacionais. Quando começamos a usar a criança para tarefas que ela ainda não está pronta,
Isso é uma relação de abuso, e principalmente abuso emocional. E muitas vezes, se não fizer, ainda tem os castigos. Entendeu? Então, olha aí, a criança, está todo mundo brincando. Não, eu estou ocupada, eu estou trabalhando, eu estou estudando. Vá dar a mamadeira de seu irmão. Gente, fazer isso uma vez não é parentalização, não. Ajudar não é. É, é quando isso é o quê? A criança assume esse lugar e se não fizer, entendeu? É como se diz assim, vem a reclamação, vem o castigo, ele não pode deixar de fazer. É vira obrigação. Então, pai, já que você não é pai, terei que tomar seu lugar e ser marido da minha mãe e pai dos meus irmãos. Então, o caso que eu trabalhei, ele já adulto, a queixa maior dele era essa, que desde 19 anos que ele trabalhava o dia todo, estudava à noite para ajudar em casa e ajudar os irmãos, que ele já não aguentava mais isso, que não sei o quê. Então, isso veio influenciar nele no lugar dele de pai. Ele achava também que o filho poderia ir trabalhar assim como ele foi. Deixar os estudos e ir trabalhar. Meu pai largou minha mãe, eu fui trabalhar para cuidar de todo mundo. Então, agora eu vou ficar dando pensão? É isso aí que a gente vai estudar e analisar. Então, a criança parentalizada é, é eleita não apenas pelos pais, mas com base em toda a evolução das relações familiares. Vocês vejam, eu estou aqui, só criança parentalizada, sempre no singular, não é? Porque, em geral, é um dos filhos que assume. Antes a gente via muito, é o mais velho, mas eu já encontrei muitos casos de seu filho do meio, de seu terceiro, que vem a assumir a família. Por que isso? Em geral, pensa-se na escolha de um dos pais ou do casal parental, mas devemos considerar também os membros da fratria entre os irmãos, o modo que a criança é, aquele filho que é mais responsável, que é mais sensível, que é mais, como quem diz assim, desenvolvido, ele vem como quem diz, ele entra no sistema para resolver. O sistema está em crise. Está todo mundo sem tomar nenhuma atitude. Mas vem um que vem e toma uma atitude e procura uma solução. Então, na realidade, essa escolha da criança tem a ver muito com o próprio modo da criança ser. Os irmãos não são assim, uns mais responsáveis, uns mais estudiosos, outros que gostam mais da brincadeira, outros que a gente diz assim, fulano não está nem aí para nada. Então, aquele que é mais responsável ocupa esse lugar do pai ou da mãe. Mas existe também a parentalização entre o casal, que a gente ainda vai ver. Então, essa criança pode levar os pais a lhe demandar para além do seu estágio maturacional. Ela ainda não tem maturidade para o que os pais querem que faça. Porém, são as demandas parentais que suscitam uma hipermaturação.
Então, eles vão cada vez mais se sobrecarregando, entrando nessa maturidade precoce para atender. Atender o quê? Atender a dinâmica familiar, para que a família funcione. Porque se é o pai ou a mãe não está funcionando, ele entra nesse lugar, nessa engrenagem, para que o sistema continue funcionando com equilíbrio. Então, ele é que fica na balança do equilíbrio da família. Então, existem alguns contextos ambientais que favorecem o processo de parentalização das crianças, como a separação, os divórcios ou conflitos conjugais. Esses conflitos conjugais, muitas vezes, o casal nunca separou. Agora vive o tempo todo em conflito e fica um filho, tipo, no meio, mediando essa relação entre os pais. As famílias monoparentais também, quer dizer, a família com só um pai ou uma mãe e os filhos, há uma tendência do mais responsável ir para o lugar de ajudar aquele pai sozinho. A morte de um dos pais, os adoecimentos físicos ou mentais de um dos pais. Aí entra aquele filho mais responsável para ajudar esses pais. O pai que ficou com a sobrecarga, dependência de droga ou de álcool. Olha aí, as fratrias numerosas, famílias com muitos filhos, a mãe não dá conta. Então, vai dando para os filhos obrigações. Você tem que fazer isso, você faz aquilo, você ajude aqui, eu vou precisar sair, tome conta de seus irmãos. Quando ele precisa de alguém que tome conta dele, ele vai ter que tomar do irmão. A ausência física ou emocional dos pais. A ausência física ou emocional. Aí, esse emocional, muitas vezes os pais estão em casa. Mas é uma família embaçamada, ninguém dá conta de nada, entendeu? Não tem, ninguém segue regras. Então, vem aquele que vem para botar, como que diz, organizar a família. E também as dificuldades financeiras, sempre caracterizada pelos desempregos, que aí vem um filho para ajudar na manutenção da casa. Aí, ó, pais carentes querem filhos salvadores. Eu já dei aula no mês de abril e maio sobre os apegos, sobre essas carências afetivas, sobre divórcio. Então, a aula está lá no YouTube. Está no YouTube Mediação Familiar Sistêmica, se vocês quiserem assistir. Podem se inscrever e assistir às aulas, porque agora aqui já não dá mais, porque senão eu volto o tema todo. Então, a carência afetiva dos pais, eles ficam procurando o quê? Quem os salve. Então, dois pais carentes, meu Deus do céu, filho abandonado quando pequeno e maior, é claro que ele vai para o lugar de ser parentalizado. Então, a parentalização se institui num sistema familiar no qual os pais estão, eles mesmos, sofrendo carências afetivas ou com falta de definição das fronteiras geracionais. Esses dois casos aí que se instala a parentalização.
Os pais são carentes, então eles estão procurando é quem cuide deles mesmo, entendeu? Então, se tem um filho que, como quem diz assim, eu preciso ajudar meu pai, porque senão não dá nada certo. Senão ele faz besteira, perceba. E também aquelas famílias que eu já falei para vocês, essas famílias que não respeitam as fronteiras, a fronteira tanto de pai, de filho, conjugal, parental, filial, fraterno, é tudo embolado. Aquilo que é uma cama e deita, eu tinha uma imagem que era até bonita, era uma cama, o pai, a mãe, eu acho que os 4 filhos e 2 cachorros, todo mundo dormindo junto. Isso era de uma outra aula que eu dava, mas eu gostava daquela imagem. Então, se os pais estão sofrendo de carências, a imaturidade dos pais dificulta o acolhimento e a adaptação às necessidades do filho. Então, a imaturidade do pai, ele não consegue acolher as necessidades do filho. Alguns autores sugerem que os pais das crianças parentalizadas também não foram atendidos em suas necessidades primárias pelos seus progenitores. Por isso são pais o quê? Carentes. A carência vem da infância do pai e ele está transmitindo para o filho, entendeu? Então, eles não tiveram. É aquela coisa. Eu acho até que eu trouxe. Deixa eu ver se eu trouxe. Não. Na hora do slide eu digo. É, se ele não soube, não pôde ser filho, como que vai saber ser pai? Se ele não foi filho, como vai saber ser pai? Se na época que ele foi filho, ele não foi filho, ele foi pai. Entendeu? Então, alguns autores sugerem que os pais das crianças parentalizadas também não foram atendidos em suas necessidades, o que demonstra o aspecto transgeracional da parentalização. Muitos dos pais que demandam uma postura parental de seus filhos também foram parentalizados por seus pais quando criança. Então, pais carentes vai também querer que não foram salvos pelos seus pais, vão fazer a mesma coisa com os seus filhos. É transgeracional. Então, é uma visão muito interessante, porque do jeito que ocorre na mediação, quando nós vemos as decisões que os pais estão tomando com relação a seus filhos, a gente, assim, visto a priori, a gente olha, imagina, é um cidadão frio, é calculista, não se interessa pela família, mas ninguém dá o que nunca recebeu, gente. Nunca recebeu, nunca foi acolhido. Como vai saber acolher? Como é saber acolher? Então, a parentalização pode se manifestar de diversas formas, como cuidar dos irmãos menores, tá vendo? Alimentar, troca fralda, ajudar nas tarefas escolares. Um dia, um momento, dizer, ó, dê aqui essa comidinha para seu irmão, isso é uma coisa, isso é até positivo, porque gera responsabilidades. Mas isso não pode ser obrigação contínua. Cuidar da casa, cozinhar, limpar, fazer compras, oferecer apoio emocional, ficar ouvindo os problemas dos pais, consolar.
Tem pais tem mães que é o tempo todo falando do pai com relação ao filho e ainda chorando. E fica o filho ali tentando acalmar a mãe, meu Deus do céu. É preciso que o adulto se coloque no lugar de adulto e deixe a criança no lugar da criança. Aí ele inverte esse papel. Ele que vai para o lugar da criança que chora e a criança que vai para o lugar do adulto que consola. Assumir responsabilidades financeiras, trabalhar para ajudar a família, tomar decisões importantes sobre o dinheiro. Então, tudo isso e muito mais coisa são características da parentalização. Temos a parentalização instrumental e a emocional. A instrumental ocorre quando a criança assume tarefas práticas e responsabilidades que normalmente seriam dos adultos, como cuidar dos irmãos, fazer compra, cozinhar, administrar a casa, levar o menorzinho para a escola, ir buscar. Agora, a emocional acontece quando a criança assume o papel de conselheira, confidente ou cuidador emocional dos pais ou de outros membros da família. Neste caso, a criança se torna o principal suporte emocional de um ou de ambos. É aqui nesse campo que a gente vai ver a semelhança, não, o caminho para a alienação parental. Há um conflito de lealdade, os pais estão brigando. Vem um conta uma coisa, vem outro conta outra coisa, e ele fica, consola um, consola outro. Quando ele próprio é quem está sentindo a falta de ser consolado diante de ele não ter nem pai nem mãe. Ele é quem não tem, mas tem que cuidar. Por quê? Porque ele é aquele filho que ele é responsável, ele é atencioso, ele é cuidadoso, ele é muito ligado à mãe, ou ele é muito ligado ao pai, ou é a avó. Então, outra forma de parentalização são pais que se negam a tomar decisões cruciais na educação dos filhos. Isso também é uma forma de parentalizar a criança. Pais liberais que encontram vários indícios explícitos de uso de droga, de bebida, em adolescente menor de idade e não toma nenhuma atitude restritiva, deixando a decisão de usar ou não usar a droga, ou álcool, ou qualquer outra, sob inteira responsabilidade do filho. Quer dizer, e o filho está em condições de ser responsável, de tomar essa responsabilidade, de cuidar de si? Então, neste caso, o filho é parentalizado por ser responsabilizado por cuidar de si mesmo, quando ainda necessita de cuidados maternos. Ah, começou a fumar com 12 anos. Olha, você é que sabe se você quer ou não quer fumar, porque isso aí vai trazer problemas. Começa a beber, você é que sabe. Quem está cuidando dessa criança? E ela não tem maturidade para cuidar dela mesma. Isso também é uma forma de parentalização. Então, o filho parental desempenha os papéis de educador, provedor e protetor do grupo familiar, muitas vezes defendendo do próprio pai a segurança da família em casos de violência doméstica. Isso nós vemos muito
pai que chega em casa alcoolizado, começam as agressões e o filho parte para cima do pai para defender a mãe ou para defender um irmão. Então, ele, além de prover, de educar, tem que defender a família do próprio pai. Comum, muito comum. É porque eu não trago os vídeos, eu separo às vezes alguns vídeos que eu acho tão interessantes, de filme, né? Vídeo assim, feito ao vivo, não, mas de filme, só para mostrar. O filho parental, o que eu falei no início, o filho parental é o filho cortado ao meio, pois, sendo colocado numa posição de poder semelhante aos pais, e excluído do subsistema fraterno, quer dizer, poder semelhante aos pais. E ele é excluído do subsistema fraterno porque, na realidade, ele não tem comportamento de irmão, ele tem os comportamentos de pai. Ele paga, ele reclama, ele briga, ele que educa, é o provedor. Não pertence completamente nem a um lugar nem a outro. Nem ele pertence ao lugar do pai, que ele está ali só encostado, e nem fica junto com os irmãos, vivendo a irmandade e a fraternidade com os irmãos, porque ele está lá dando ordem cá. Então, Minucci diz isso, eu acho interessante, é cortado ao meio, nem lá e nem cá. Sem pertencer, não podem se separar, ficando presos à mãe, a quem precisa proteger, cuidar e ajudar por toda a vida. Olha, eu conheço pessoas casadas, eu conheço mesmo da vida mesmo, aqui está vivo aí. Casadas que no dia que recebe o dinheiro, vai para o mercado com 2 carros de compra. Um é da mulher e o outro é o que vai para a casa da mãe dele. Não, eu tenho que. Aí, o da casa da mãe, é só a mãe que está lá? Ah, não, tem os outros irmãos que não trabalham, encostados, comendo também. E ele o tempo todo ali, como é que eu vou largar minha mãe? Eles comem porque eu dou comida à minha mãe. Eu aqui trouxe uma diferença sobre a infantilização e a parentalização. A infantilização se refere aos filhos cujas expectativas dos pais são de engajamento mínimo com cuidados emocionais e ou instrumentais na dinâmica familiar. Nesse contexto, os pais satisfazem as necessidades dos filhos em demasia, dificultando a tomada de responsabilidade e a conquista de autonomia. Vocês já viram que é o inverso? A infantilização é o menino está crescendo, já pode, que é o que eu toda hora estou dizendo, executar algumas tarefas de ajuda doméstica, ali orientando, com o pai ao lado, é só para a pessoa, para desenvolver a responsabilidade. Já a infantilização é os pais que é como quem diz assim, você ainda é pequeno, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E esse filho nunca fica responsável e nem conquista autonomia. Enquanto a parentalização, por sua vez, diz respeito ao filho que assume explicitamente responsabilidades instrumentais e ou emocionais, que vocês já sabem quais são os 2 tipos,
excessivas em relação ao seu estágio de desenvolvimento, não sendo prescritas culturalmente nem atribuídas de forma justa. Então, vocês viram aí, a infantilização é o pai que não deixa o filho ser responsável. A parentalização é o pai que dá responsabilidades ao filho, as quais ele ainda não tem maturidade para assumir. Então, é preciso diferenciar a colaboração da criança na promoção de uma dinâmica familiar saudável de uma situação que resulta em um processo de parentalização destrutiva. Então, aqui chegou no que eu venho já falando. É como quem diz, toda criança, desde pequena, a gente vai ensinando, né? Ah, forre sua própria cama. Forra lá mal forrada, não forra. A gente só está dando o quê? Responsabilidade. É igual a dizer, você já pode comer, você próprio comer. Não, coma sozinho. Ah, mas mela a roupa toda, mela o chão, uma cadeira enche de arroz. Não tem problema, a gente está dando a ele, dizendo: olha, você pode fazer isso sozinho, mas o pai não está na rua, nem está trabalhando, nem está fazendo outra coisa. Onde é que está? Ali do lado do filho, dizendo: pode comer sozinho. Isso aí, ele se sente apoiado. Se ele não conseguir, o pai está ali para dar comida. É como aqui está na imagem, né? Levar para o supermercado e dizer: não, pegue as coisas já, pegue seus lanches. Não, aí a orientação, não pegar demais, não pegar besteira, pegar aquilo que já é hábito os pais comprarem. Não é isso? Então, a mesma coisa, me ajude aqui, tá fazendo uma tarefa doméstica, estilo fazendo um bolo, ou arrumando uma cozinha, uma coisa, arrumando um guarda-roupa. Venha cá, me ajude. O pai está ali, a mãe está ali, entendeu? O ajudante, seja lá quem for. A pessoa não está se sentindo obrigado, mas está aprendendo. Então, isso não é parentalização destrutiva, isso é da responsabilidade. Então, todo filho deve ser parentalizado até certo ponto por seus pais em determinados momentos. Senão, não aprenderá a se identificar com papéis responsáveis em sua existência futura. Então, vocês já viram que aqui a gente não está dizendo é para o menino não fazer nada. Isso é infantilização. Quando se trata de uma experiência de tomada de responsabilidade por um período determinado e transitório, sob alguma supervisão e apoio, a criança pode tirar algum proveito disso em favor de sua evolução. Supervisão e apoio não é faça. E o menino tem que ter maturidade para, ocorra o que ocorrer, ele resolver. Então, a educação que nós damos, sempre conduzindo a responsabilidade e autonomia, é uma coisa. Parentalização, ela é destrutiva, ela é abuso emocional. A parentalização torna-se um problema quando está envolta em uma atmosfera carregada de culpa, pois o excesso dela pode configurar um laço que prende o filho ou cônjuge em uma sujeição prolongada às exigências unilaterais. Quer dizer, exigências unilateral prolongada. É como quem diz, esta é sua obrigação. E ainda chega e pergunta: você já fez isso? Você não sabe que tinha que dar a mamadeira para seu irmão? Ainda não deu? Você ainda não deu banho no seu irmão? Não botou seu irmão para fazer o dever?
quando ele está às voltas para fazer o dever dele, ele primeiro tem que fazer o do irmão para dar conta para o pai. Qual foi a outra, uma cena que eu vi há pouco tempo do não, era para dar mamadeira, para dar comida ao filho. Eu vi a cena que eu vi no filme, eram os pais, não era um só, não eram os dois. Dessas famílias embaraçadas, que ninguém sabe quem é que manda, quem é que tem poder, nem que isso, nem que aquilo, os dois ficavam mandando os filhos fazerem as coisas, entendeu? Cuide de seu irmão. E eles iam para a rua. Isso aí eu vi num filme, não foi real. Nesses casos, ocorre a exploração do membro parentalizado, pois esse deixa de realizar algumas das tarefas de desenvolvimento próprio daquilo que vai desenvolver ele, de sua idade, e desiste de alcançar sua autonomia. Ele já não pratica as tarefas da idade dele e vai simplesmente ficar sob obediência. É para fazer, porque meu pai está mandando, é para fazer isso, aí sobe em escada, acende fogo ainda pequeno, o fogo não acende direito, o gás não passa, daqui a pouco acontece um acidente, a panela estava quente, ele não soube como tirar. Tudo isso ocorre. Aí, a parentalização adquire um sentido patológico e disfuncional, na medida em que interfere nas possibilidades de liberdade, crescimento e individualização da criança, sobretudo quando a condição de inversão é negada pelos pais. Quer dizer, ela é disfuncional quando interfere na liberdade, crescimento e a individualidade da criança. Ela fica presa às obrigações que os pais entregam para ela. Nestes casos, ocorre uma exploração dos laços de dependência e lealdade da criança em favor do bem-estar do adulto. Já viu dizer, é o adulto explorando a criança. Quer dizer, ele, o pai ou a mãe, não assume as suas responsabilidades e passa para os filhos. Para Andolf, essa inversão de papéis ocorrida no processo de parentalização leva inevitavelmente ao abuso emocional de uma criança e, ao longo do tempo, pode causar sérios problemas psicossomáticos e relacionais. Mas, apesar disso, muitas crianças parentificadas podem desenvolver uma resiliência considerável e se tornarem adultos competentes e sensíveis. Quer dizer, algumas crianças que desde pequeno, como diz, eu trabalho desde pequeno, desde que eu me conheço por gente que eu trabalho, elas podem sim chegar na idade adulta como adultos competentes, como quem diz, eu sempre trabalhei, eu vou continuar trabalhando, isso aqui não me impacta em nada, mas não é o comum. Maria, agora aqui. Aqui, a gente vai agora fazer aqui vamos fazer umas reflexõezinhas aqui. Aqui, atividade reflexiva. Quando os filhos viram pais dos próprios pais. Aí vocês vão imaginar e eu vou fechar para a gente discutir. Você consegue aí pensar em exemplos
onde alguma criança foi colocada na posição de cuidar emocionalmente de um adulto da família? Vão pensando se vocês já encontraram esta situação. Que tipo de responsabilidades essa criança assumiu? Imagine como essa criança se sentiu ao longo do tempo. Com o decorrer do tempo, como foi isso para essa criança? Aqui é para vocês nomearem quais os sentimentos dessa criança, se vocês viveram isso, acompanharam isso, quais os sentimentos? Eu deixei aqui no papel e eu posso repetir. Então, vamos fazer uma reflexão sobre essas 3 perguntinhas. Então, nossa próxima aula é mediação familiar em contexto de criança parentalizada. E aí, depois dessa, vem adultos. O adulto parentalizado. Então, já de antemão, agradeço a escuta de vocês, a presença e espero que tenha contribuído para clarear para vocês o Instituto da Parentificação. Então,